Max Verstappen pode não estar brigando pelo título este ano, mas o tetracampeão mundial está longe de ser apenas um coadjuvante na temporada 2025 da Fórmula 1. Com 97 pontos atrás de Oscar Piastri e apenas 10 corridas restantes, o holandês da Red Bull encontrou uma nova missão: ser o grande perturbador da briga pelo campeonato entre os pilotos da McLaren. Johnny Herbert, tricampeão de corridas e hoje analista respeitado no paddock, fez uma análise que pode mudar completamente como enxergamos o restante desta temporada. Segundo o britânico, Verstappen não consegue mais o título, mas tem nas mãos um poder ainda maior: decidir quem será o próximo campeão mundial entre Lando Norris e Oscar Piastri. E isso pode ser muito mais perigoso para a McLaren do que qualquer pressão interna. A situação da Red Bull mudou drasticamente nas últimas semanas. Verstappen, que costumava dominar os finais de semana de corrida com facilidade absoluta, agora enfrenta uma realidade bem diferente. 4 corridas consecutivas sem pódio para um piloto acostumado a vencer praticamente tudo que disputava. Para um cara que ganhou 4 títulos mundiais consecutivos, ficar tanto tempo longe dos pódios é quase uma humilhação pública. Mas aqui está o ponto que Herbert captou com precisão. Um Max Verstappen ferido e sem chances de título pode ser muito mais imprevisível e perigoso do que um Max dominante. O ex-piloto foi direto ao ponto quando perguntado se Verstappen ainda tinha chances reais de título. Para o campeonato, não. Mas ele vai estar sempre no meio da confusão. Vai causar problemas para os outros e vai ter influência porque vai tirar pontos dos principais candidatos. E Herbert acrescentou algo que deveria fazer a McLaren perder o sono. Max vai adorar isso também. Continuar mostrando que ainda está ali. Ainda é relevante. A análise de Herbert revela uma faceta da Fórmula 1 que poucos comentaristas ousam mencionar abertamente: o poder destrutivo de um campeão ferido. Verstappen não é qualquer piloto comum que aceita pacificamente um papel secundário. É um tetracampeão mundial no auge de sua capacidade técnica, com apenas 27 anos de idade, acostumado a ser o centro das atenções desde 2021. Ver outros pilotos brigando pelo que ele considera seu território natural deve ser frustrante de um jeito que só quem já foi campeão consegue entender. Herbert tocou em um ponto crucial que poucos estão percebendo. Quando Verstappen não pode ganhar o campeonato, ele se torna um elemento totalmente imprevisível. Não precisa mais calcular riscos pensando em pontos para o título. Pode atacar com tudo em cada ultrapassagem. Pode arriscar estratégias mais agressivas. Pode transformar qualquer corrida em um caos total. E isso muda completamente a dinâmica da briga entre Norris e Piastri. Imagine a cena. Você é Lando Norris ou Oscar Piastri. Está brigando pelo seu primeiro título mundial. Cada ponto vale seu peso em ouro. E, de repente, aparece Max Verstappen no seu retrovisor. Ele não precisa desses pontos para nada. Pode arriscar uma manobra insana que pode dar errado sem consequências graves para ele. Mas para você, que está lutando pelo campeonato, qualquer erro pode custar o título dos seus sonhos. É uma pressão psicológica brutal que Herbert identifica com precisão. A McLaren, que parecia ter encontrado a fórmula perfeita com 2 pilotos jovens, rápidos e aparentemente sem grandes conflitos internos, agora precisa lidar com uma variável que não controlam. Cada vez que Verstappen aparecer entre os 2 McLarens no grid, cada vez que conseguir se meter no meio da briga por vitórias, ele vai forçar decisões estratégicas que podem beneficiar um piloto da McLaren em detrimento do outro. Andrea Stella e sua equipe sabem que não podem controlar o que Verstappen faz, mas precisam estar preparados para todas as possibilidades. Herbert foi ainda mais longe em sua análise, tocando na possibilidade de uma implosão interna na McLaren. Embora considere improvável, o tricampeão de corridas sabe que a pressão de uma briga pelo título entre companheiros de equipe pode levar a situações extremas. A história da Fórmula 1
está cheia de exemplos de parcerias que desmoronaram sob a pressão do título. Senna e Prost na McLaren, Hamilton e Rosberg na Mercedes, Vettel e Webber na Red Bull. E com Verstappen sempre ali, pronto para capitalizar qualquer erro ou conflito interno, a margem de erro da McLaren diminui consideravelmente. O aspecto psicológico desta situação é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Norris e Piastri sabem que estão brigando pelo primeiro título mundial de suas carreiras, algo que pode definir completamente o futuro de ambos na Fórmula 1. Mas agora precisam fazer isso com Verstappen, um tetracampeão mundial, respirando no pescoço deles, lembrando constantemente que ainda é uma força a ser respeitada. É como tentar fazer uma prova de matemática com alguém gritando no seu ouvido que você não vai conseguir. Herbert destacou que o fator decisivo entre os dois pilotos da McLaren será mental, e é exatamente aí que a presença de Verstappen se torna ainda mais significativa. Como manter a calma e a racionalidade quando você está brigando pelo seu primeiro título mundial e tem um dos maiores campeões da história da categoria fazendo de tudo para complicar sua vida? Como não se deixar levar pela emoção quando cada ultrapassagem pode decidir não apenas uma corrida, mas todo o campeonato? A comparação que Herbert fez com outros grandes campeões como Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Alain Prost e Michael Schumacher não foi por acaso. Todos esses pilotos tiveram que aprender a lidar com pressão extrema, com adversários que não facilitavam em nada, com situações onde cada ponto importava mais do que tudo. Norris e Piastri estão passando pelo mesmo teste agora, mas com o agravante de terem Verstappen como o grande complicador. A diferença é que esses campeões históricos enfrentaram essa pressão ao longo de várias temporadas. Norris e Piastri precisam passar por essa escola de uma vez só. A Red Bull pode não ter mais o carro dominante de temporadas anteriores, mas ainda tem o piloto mais experiente e mentalmente forte do grid atual. Laurent Mekies e sua equipe sabem que, mesmo sem chances de título, cada vitória de Verstappen este ano vale ouro em termos de moral e preparação para 2026. É uma demonstração de força, uma mensagem clara para todos os rivais. A Red Bull e Verstappen não desapareceram, apenas estão se reorganizando para voltar ainda mais fortes. O que torna essa situação ainda mais intrigante é que Verstappen não tem absolutamente nada a perder neste momento. Pode arriscar tudo, pode tentar estratégias malucas, pode transformar cada corrida em uma batalha épica sem se preocupar com as consequências para o campeonato. Isso o torna um oponente extremamente perigoso para qualquer um que ainda esteja brigando pelo título. É o piloto mais liberado do grid, aquele que pode fazer qualquer coisa porque não tem um campeonato mundial em jogo. Herbert terminou sua análise com uma observação que resume perfeitamente o momento atual. Será apenas um sobre o outro no final do ano. Mas a grande questão é se esse resultado será decidido apenas pelos méritos de Norris e Piastri, ou se Max Verstappen terá a última palavra sobre quem será o próximo campeão mundial da Fórmula 1. O holandês se transformou no grande juiz desta briga pelo título, e essa responsabilidade deve estar gerando uma pressão enorme nos ombros dos dois pilotos da McLaren. A temporada 2025 pode não ter mais Verstappen como protagonista na briga pelo título, mas certamente ainda tem o holandês como o grande perturbador de uma das lutas mais equilibradas e emocionantes dos últimos anos. E talvez seja exatamente assim que ele prefira. Sem a pressão de defender um título, mas com todo o poder de decidir quem será o próximo a conquistar o que ele já tem 4 vezes. O tetracampeão pode ter perdido a chance de ser penta, mas ganhou algo ainda mais valioso: a liberdade total para causar o caos que bem entender, para ser o fator imprevisível que pode mudar completamente o rumo de um campeonato mundial. No final das contas,
Max Verstappen continua sendo o piloto mais influente do grid, mesmo sem estar brigando pelo título.